Fala, membros, beleza? Vamos para o episódio número 10 de Wonder Egg Priority. Bora pro anime play. Momoi. Cabelo roxo. É um encontro. Acordou, tava sonhando. Cornograma. Ixi, lá vem essa opening. Elas estão confrontando os bichos que falaram que são culpa de tudo. Vamos ter que falar, cara. Eles são os fundadores. Caralho, eles são fundadores do bagulho. E ela soltou cabelo. Ela soltou cabelo, bicho. Ela tá se soltando, né? Ela tá se soltando, né? Depois do que aconteceu no último episódio, ela tá querendo viver a vida, né? Um pouco mais, digamos assim. Ela abandonou aquela questão de ser a pessoa certinha e tal. Eita, são eles? Caralho, eles são ciborgues, bicho. Só manteve o cérebro. Aconteceu o que com a Momoi? Ela foi chamada pra sair a última semana. Por um garoto. Nem se importaram com os caras. Foda-se. Tem que conversar com a amiga primeiro. Foda-se vocês dois. E a palhaçada de vocês. Vou sair no encontro hoje. Não vai ter outra vez? Saiu só uma vez só. Quando ela apareceu como garota, ele ficou horrorizado. Ele achou que eu era um garoto. Ele ficou puto porque achou que era um garoto? Ou ele ficou puto porque achou... Porque esperava que Momoi fosse um garoto. E Momoi foi como garota. E ele achou estranho isso. Eu acho que o cara queria que fosse um garoto mesmo. O seguidor dela. Queria que fosse um garoto. Que o Momoi fosse um garoto. E não como uma garota. Não queria ver Não queria ver a Momoi como uma garota. Eu acho que é isso que dá pra entender. Lá vem o professor de novo, hein? Ih, vai se demitir o professor? Ou você é artista, foda-se. Você não tá fugindo, não? De novo essas cenas, né? Onde tá luz aqui de um lado e preto do outro. Vai ter uma amostra com a arte dele. Convidou a Otoai. Esse episódio vai ser sobre encontros? Jacarezinho, velho. Você é um garoto ou uma garota? Deve ser bom não julgar pela aparência. Deve ser mesmo. Agora vai ser o bicho pegando. Kurita Kaoru. É difícil falar como uma garota. Momotaro Sawaki. Momoe. Você não é lésbica? Você é o quê? Por dentro eu sou um homem. Por fora ela é uma garota. Por dentro é um garoto. Eita porra. Fudeu. Vixe Maria, Kaoru lascou-se. Porra, bagulho é formato de coração, bicho. Que idiota acreditaria que você é um garoto dentro. Aquele cara que, provavelmente aquele cara que fala assim, você acha o garoto por dentro porque nenhum homem te comeu ainda gostoso, porque você, na verdade, é mulher. Então se você acha que é um garoto por dentro, então você tá errada, porque você não vivenciou as coisas ainda. É a carinha desse tipo de pessoa. Mamoi putaça de vida. O professor de Kendo. Ela foi ela procurou ele pra falar, né? Através de conselho, né? Ela pediu conselho pro cara. E aí o cara tá falando, você tá completamente maluca. Você é uma garota. Você não é garoto porra nenhuma. Quem que vai acreditar nessa bosta? Foi isso que ele falou pra ela. Um trauma, novamente, mais um trauma. Você vai procurar ajuda de uma pessoa e a pessoa fala assim pra você, você é idiota? Isso é uma coisa que, né? Pega pesado. De querer uma pessoa boa, mas ele exatamente o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Que esse filho da puta era esse cara, esse tipo de pessoa. Ele é o cara que quer mostrar pro transexual. Ele é o cara que quer fazer o homem trans perceber que na verdade não é homem, é mulher, porque não foi comida direito. E aí ele vai lá e dá aquela estuprada básica, né? Que é o ápice da filha da putice. Isso é um professor. E ela ficou grávida ainda. Que é pra fazer ficar pior ainda. Um homem trans vai lá e engravida. Foda. Momoi putaça da vida. Momoi vai te fuder. Vou acabar com a sua inveja. Vou destruir essa tua inveja, seu filho da puta. Quem disse que você poderia ficar em cima de mim? Quem disse que você poderia ficar em cima de mim? Por quê? Porque esse cara tem aquela questão de ter a necessidade do poder, de mostrar como o homem é superior, como o homem é foda. O homem jamais poderia ficar embaixo de uma mulher, né? Em nenhum sentido. Eu vou matar qualquer homem que passa por cima da minha Kaoru. Ele tem ciúmes, além de tudo. Otoai, você deve focar na sua luta. Não foque nas lutas dos outros. Você não tá fazendo isso de ficar se preocupando com a batalha dos outros pra se esquivar dos seus próprios problemas? Boa pergunta. Quero que você veja a pintura da Koito que eu fiz. Enquanto isso, Momoi... Essa é a garota mais linda que eu já vi. Você tem que ser uma garota. Eu sou um garoto. Para com essa porra, filho de uma puta. Momotaro Momoi é uma garota. Momoi não quer se relacionar com outras garotas. Momoi quer se relacionar com garotos.
Quando o anime falou lá atrás, não se apega a essa questão de gênero, foi por causa disso aqui. Então se você esperava que o anime mostrasse garotos e garotas, tá mostrando pra você. Brabo, hein, mano? Pula! Salvou. Próxima vez que eu renascer, eu vou te proteger. Olha, gente. Esse é o episódio mais objetivo de Wonder Egg Priority até agora. Não tem nada mais objetivo que isso aqui. Simplesmente não tem. Foi o episódio mais objetivo até agora. Até agora, né? 14 minutos, ainda falta uma caralha de tempo. Você é uma garota muito amável. E você é um garoto muito bravo, muito corajoso. Beijou. Desapareceu, mas beijou. Caralho, velho. Você tá ligado que o jacaré chama Panic, né? Gay Panic, que a pessoa fala de uma maneira geral. Claro que é uma referência a Gay Panic, obviamente. Que é o pânico que você sente quando você tá perto de uma pessoa que você se sente atraída, né? E aqui é o caso... É muito objetivo isso aqui, gente. Aí, ó. Conta pra ninguém. Que isso? Uma outra garota? A amiga dela. Eita porra. A estátua foi embora. Acabou. Acabou? Meu Deus, o que tá acontecendo? Bom, que a Momoi se aceitou aqui, claramente, né? Que ela se aceitou. Ela foi correspondida nesse episódio, basicamente. Interessante essa parte final, hein? Momoi não vai vir mais. Tem que fazer algo. Otoai. Prender o cabelo. Botar um sapatinho de salto alto. Ela vai sair pra se encontrar com o professor. Me manda mensagem a cada 30 minutos. A mãe topou. Lembrando que a mãe e o Sawaki estão namorando. Ela vai ver o trabalho do Sawaki. É você, mas você é adulta? Parece com sua mãe. Você vai ser que nem a sua mãe. Forte, bela e gentil. Você ama minha mãe, não ama? Por que Koito morreu? E aí, mano? Essa pergunta é pesada. Nossos planos estão saindo de... Nossos planos estão começando a dar errado. Pra confrontar o Thanatos, a gente precisa de guerreiros de Eros. Lado oposto dele. A Momoi vai voltar pra nos ajudar? Ela sabe agora. Ela tá falando sobre o medo da morte aqui. Tá chocada. Você completou sua missão. Aquela garota voltou à vida. Gostaria de deixar você ir. Frio? Eita porra. Que isso? Coitado do bichinho. Caralho, coitado do bichinho, mano. Crocodilo tem gosto de frango? Calma, isso aí eu tô boiando. Pera aí, deixa eu pensar. Vamos pensar nessa situação. Ela salvou a garota. Esse bichinho sempre representa a força de lidar com o oposto. E ela tá tendo medo da morte. Ela tá vendo a morte, ela tá tendo medo da morte. O que a morte pode fazer. Como a morte ela é desgraçada. Como ela é maldita, né? Então aqui a Momoi ela tá olhando pra morte. Porque ela tava olhando sempre pra questão da vida, né? A amiga dela sempre do ponto de vista da vida, né? Olha só a vida, tem que reviver a amiga, tem que rever a amiga. Reviveu a amiga aparentemente, mas é sempre desse ponto de vida, né? De como vai ser a vida, como que é a vida. E aqui agora ela tá tendo acesso à morte, como que a morte é cruel, como a morte de alguma pessoa próxima de você é cruel, como que ela ela não se importa com você, com o seu sentimento, né? Mais ou menos isso. Caralho, fez a comer o bichinho de estimação. Fez vomitar até. Não posso dormir. Tá traumatizada. E tem a frase dele que é importante, né? Ele fala sobre o medo pesado da morte, né? O medo te engole, né? O medo da morte que te engole. Então vamos falar desse episódio de uma maneira geral. Eu acho que a primeira parte toda é bem fácil de entender, né, gente? Momoi, então ela é uma garota. E mostra também como a Momoi aceitou tudo isso. E acabou, ao aceitar tudo isso, ao se colocar no mundo como uma garota, de fato, finalmente ela consegue inclusive salvar a própria amiga, justamente por essa aceitação. Só que o anime ele faz uma outra coisa com a Momoi. Ele pega a Momoi. Quando você entra tanto em contato com a morte, em algum momento essa tua vivência vai te cobrar. Ela vai te cobrar. Então a Momoi tá lutando aí há um bom tempo já, né? Contra vários inimigos, né? Todos eles voltados à questão da morte. E aí a morte, ela não tem dó. A morte, ela é brutal. E aí quando a morte é mostrada pra Momoi de maneira brutal, que faz ela engolir tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela teve que lidar. Quando ela percebe que a morte ela está presente, ela poderia estar presente na vida dela, digamos assim, ela entra em choque com relação a isso. Então é como se todas as situações que ela vivenciou até agora
se juntassem pra fazer ela ter um choque de realidade com relação à morte. E é brutal, é extremamente brutal. Ela não consegue nem aceitar, dormir, enfim. Quando ela se coloca tanto no lugar das pessoas que acabaram se matando, né? Quando ela se coloca no lugar dessas pessoas e percebe o que é a morte de verdade, a Momoi finalmente consegue entender a crueldade da morte e isso a choca, isso a traumatiza quase falando, o anime quase está falando aqui, todas essas garotas elas vão ter que aprender a lidar com a morte, mas cada uma vai lidar de uma maneira diferente e talvez essa maneira de lidar com a morte não seja uma coisa positiva, talvez seja uma coisa negativa. Momoi tá aqui claramente chocada, traumatizada e não consegue nem dormir. Isso está fazendo mal a ela. Ela vai ter que aprender a lidar com esse medo inacreditável da morte, com a nojeira que é a morte, com o impacto, com tudo que a morte representa de mal. E pra você ver como as coisas são diferentes, né? A Momoi é quase o oposto da Neiro, porque a Neiro identificou a morte no processo dela até agora como uma coisa positiva pra amiga. Então a maneira como que ela enfrentou a morte no episódio passado é quase o oposto do que a Momoi tá enfrentando nesse episódio. O peso da morte da amiga voltou pra Momoi agora como um grande engole isso que você tudo isso que você vivenciou, engole isso que você tem passado até agora, enfiou na boca dela, né? Pegando o episódio todo, primeiro ele faz essa discussão sobre a questão do problema, né? De como você é encarado pela sociedade quando você é trans, basicamente é isso. A gente tem um pedacinho da Ayoto sobre como ela tá lidando com a vida dela, como ela tá escapando das coisas que ela tá vivenciando através da preocupação com os outros e como agora ela tem que enfrentar isso de toda maneira e como ela tá querendo questionar o professor por que a Koito morreu, né? Então ela tá querendo saber se ele tem culpa nisso, se ele não tem nisso, o que aconteceu, né? E a Momoi, no final, ela tem um contato muito próximo com a morte que a fez ficar enjoada, que fez ficar enojada, que a fez ter muito medo, né? Agora ela tá com medo da morte. Ela enfrentou tanto isso que ela tá com medo. Então, eu acho que no próximo episódio vai fechar mais essa questão. A gente vai entender como que o anime tá querendo trazer essa questão da morte, da aceitação da morte, como você vê. Episódio passado, como eu falei, a morte foi tratada como algo que não dá pra você evitar. A aceitação é uma coisa muito comum. Mas dentro dos processos de luto, o choque é um deles, né? Geralmente as fases do luto são negação, raiva, barganha, né? Que você negociar pra querendo ter uma troca disso. Então, por exemplo, manda um grande assim, eu faço o que você quiser. A pessoa que tá em estado terminal, você vai lá pro médico e fala, eu faço o que você quiser. A gente precisa de alternativas, etc. Isso é a barganha, né? Tem a depressão, que é quando você se depara de fato com a realidade, e a aceitação, quando você aceita a realidade como ela é. Então aqui a Momoi, ela tá numa situação onde ela tá querendo evitar contato, né, com a visão dessa morte brutal. Então ela fala, não quero dormir, não posso sonhar, não posso dormir. Ou seja, eu não quero entrar em contato com essas imagens, eu não quero entrar em contato com a morte, eu não quero ver morte nunca mais na minha vida. Então ela tá meio que traumatizada com o que ela viu, com a brutalidade da morte. E aí o Aka e o Urahaka falam justamente isso, né? Que ela está com muito medo da morte. Quando a gente vê aquela cortina, né? Quase uma cortina, é uma cortina. Aquilo estava sendo escondido, aquilo estava sendo evitado, né? Então é quase como se fosse uma reflexão que a Momoi tem quando ela termina de passar pelo processo de aceitação com relação à morte da amiga, mas algo que ela estava escondendo, assim como a Otoai está escondendo as coisas, tá se preocupando com as outras pessoas para não ter que se preocupar com o próprio problema, a Momoi estava escondendo essa questão da visão da morte. Talvez ela tenha visto de fato o corpo da amiga morta, né, essa visão drástica da morte. Talvez ela estivesse escondendo isso para poder sobreviver. E agora, quando ela supera essa questão da amiga, ela vai lá e essa questão de ter visto a crueldade da morte,
a carne da morte, digamos assim, né? Você ter a visão da morte de fato. Quando ela supera o primeiro trauma, ela tem acesso a essas imagens que ela tinha esquecido antes para poder sobreviver, mas que agora vem à tona, né? Então é uma coisa que estava lá escondida, mas estava presente, é uma coisa que estava bastante na dela ali. E quando todo o trauma que ela tinha com relação à amiga foi superado, essa imagem vem à tona e aí ela tem um baque, ela tem um choque muito grande e isso volta a ser uma coisa que a impacta, né? É uma coisa que ela estava guardando, uma coisa que ela não estava querendo lembrar, não estava querendo ter acesso, mas agora, depois de ter enfrentado tantos problemas, ter entrado tanto contato com a questão da morte da amiga, ela finalmente entra em contato com essa parte que é a parte mais perigosa para ela, né? Então talvez ela não volte mesmo, talvez ela não volte para aquele mundo, talvez ela não enfrente mais nada, talvez ela não enfrente mais os medos dela, etc. Talvez ela não faça mais nada disso, porque o grande finale é a pessoa aceitar a morte como uma coisa da vida, né? Como uma coisa que faz parte da vida. E nesse momento ela não está nesse processo de aceitação, ela está no processo de negação, ela está negando entrar em contato com a morte. Ela conseguiu o objetivo dela de superar um primeiro trauma, que é o trauma com relação à amiga, só que esse primeiro trauma teve um segundo trauma, que é a questão do medo da morte. Quando você supera um trauma, às vezes você tem um outro trauma que você não estava trabalhando, que ele aparece para você. Então, dentro daquele trauma que ela tinha com relação à amiga que se declarou e acabou se matando, ela acabou tendo um outro trauma com relação à morte. Então ela supera um, mas o outro ainda tá presente. Por isso que eles estão em dúvida. Será que ela vai voltar pra cá? Porque se ela voltar, ela vai provavelmente ter que enfrentar esse medo da morte novamente. Esse grande inimigo que é o medo da morte. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. E eu acho que é isso, né? É um episódio que foi muito objetivo na primeira parte e bastante subjetivo na segunda parte. Principalmente nessa questão de morte. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Membros do canal, muito obrigado. Valeu, falou.